Vamos lá. Vamos iniciar essa aula aqui, tá? Vamos iniciar mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Lucas. Sou designer gráfico já há 5 anos já nesse mercado amplo, esse mercado imenso, onde eu posso te dizer que essa profissão ela mudou minha vida. E logo mais eu vou soltar um vídeo para vocês explicando um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui e o que eu conquistei até aqui como designer gráfico, tá? Com essa profissão que eu não acreditava que poderia ser um divisor de águas na minha vida, acabou se tornando um divisor de águas. É surreal. Então, vamos para mais uma dica aqui, mais um vídeo onde a gente vai transformar esse vídeo, esse canal em diversas aulas, certo? Eu quero mais por gesto de gratidão fazer com que as pessoas elas também se profissionalizem mais nessa profissão, onde tem muita gente boa, isso é real, tem muita gente boa, como também tem muita gente amadora, muitas pessoas que acabam meio escrachando a profissão, vamos se dizer numa fala mais observadora, assim, que a gente costuma dizer, elas tornam a profissão uma várzea, né? Essa é a realidade. Mas se você tem força de vontade, se você tem disposição para aprender mais a fundo, eu te garanto que você vai voar muito. Você vai muito longe. Mas claro, precisa de dedicação. A gente não pode viver só no raso, né? Então, eu quero nessa aula aqui, nesse vídeo, mostrar para vocês um pouco de... Vamos colocar um pouco de profissionalismo nessa composição, certo? Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa ambientalizar essa lata nessa composição inteira. Aqui a gente tem um tablado de madeira, aqui a gente tem uma iluminação de fundo, certo? Pode ver que eu já criei a iluminação aqui tudo certinho, então ela já está dando esse contraste. Porém, a gente precisa ambientalizar todo o contexto, certo? Então o que a gente precisa fazer? Só uma breve explicação. O segredo da ambientação é você entender tudo que existe dentro da arte, tudo que existe dentro da composição. Seja se for, não importa o que for, não importa o background, não importa o que seja, você precisa entender o que tem dentro da composição. Claro que isso aqui está bem simples, mas claro que isso aqui vai dar um resultado, você vai falar assim, uau, não imaginava que ficaria assim. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Precisa entender a composição, como eu disse. A gente tem uma luz aqui, correto? Uma luz. Ela já está fazendo uma iluminação por trás da lata, tá? Pode perceber que ela está por trás da lata. Se a iluminação está por trás da lata, então automaticamente a luz está vindo nessa direção. Se a luz está vindo nessa direção, essa parte da lata aqui, essa parte da frente, ela precisa estar mais escura, como se fosse uma sombra. Então, vamos chegar nesse resultado para vocês entenderem melhor. Mas eu acredito que com essa explicação vocês vão entender mais o que é ambientação. Você precisa entender toda a composição. Como eu disse, a luz de fundo, vindo da lâmpada. Aqui na frente a gente precisa entender que existe uma sombra, vai existir uma sombra, para poder ficar da forma que a gente quer. E a direção da luz, que é o mais importante. Se a gente não souber a direção da luz, a gente não consegue fazer essa forma ficar tão profissional. Então vamos lá. A lata está aqui, como já está reescrito. O que a gente precisa fazer? Se existe uma sombra, a gente precisa primeiro criar essa sombra, certo? A gente vem aqui, nessa bolachinha aqui, que eu costumo dizer que é o Yin e Yang, né? Que é o bem e o mal. A gente clica nela, ou se você quiser configurar a sua interface para que os ajustes fiquem aqui, tudo bem. Eu me acostumei a vir sempre por aqui, então aqui praticamente eu nem uso, deixo aqui mais para as cores, gradiente, texturas, essas coisas, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, clico na bolachinha eu venho em curvas, certo? Só que se eu mexer aqui na curva, eu vou mexer no ambiente todo, perceberam? Se eu vir para baixo eu escureço, se eu ir para cima eu clareio. Então eu vou escurecer um pouco, aqui, escurecer um pouco. E o que eu vou fazer? Vou segurar o Alt em cima dessa camada sem clicar nela e ele vai me dar essa opçãozinha da seta, que é o que? Fazer uma máscara de camada. Então eu vou fazer uma máscara de camada só na lata, certo? Vou criar mais uma exposição.
Vou dar uma escurecida na lata aqui, pra ficar legal, um offset. Lembrando que tudo isso é gosto, tá, gente? Da forma que você queira fazer. Não necessariamente você precisa seguir isso, mas é uma dica que eu dou pra vocês poderem ter mais um profissionalismo. Vou fazer a mesma coisa, vou segurar o Alt e vou clicar para ele poder fazer só sobre a lata. Pronto, a gente já criou a parte da frente da lata, onde a gente acredita que seja a sombra. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar um ponto de iluminação. Qual que é o ponto de iluminação? De onde está vindo a luz. A gente vai criar mais uma exposição. Só que essa exposição, de vez de a gente escurecer, a gente vai clarear. Pode clarear bem aqui, ó. Tá, clareei bem. Vou fazer mais uma coisa. Só que vou selecionar a camada de corte aqui, ó, a máscara de corte. E nela selecionada, eu vou clicar Ctrl I para ela inverter. O Ctrl I ele inverte qualquer tipo de situação, tá? E aí o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no brush. Vou escolher um brush mais leve. O flow aqui eu posso deixar em 40, 50. A gente vai testando para vocês verem como é que fica. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ambientalize. Então, se o ponto de luz está vindo daqui, todo esse lado aqui eu preciso clarear, certo? Com o branco selecionado, a gente selecionou o branco aqui, para ele poder ficar aqui também. Aí a gente consegue mexer, ó, só do lado de cá, certo? Ó, só do lado de cá, ó. Boa. Aqui só para dar uma clareada, tal. Beleza. Vocês já entenderam que ele já começou a dar forma ao negócio, né? Para ficar mais legal ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ponto de luz a mais nessa situação. Então a gente vai vir aqui na bolachinha de novo e vai criar um sólido. Esse sólido pode ser a cor basicamente da iluminação. Então vamos dizer que seja um laranja mais claro, né? Um laranja mais clarinho aqui. Boa, esse. O que a gente vai fazer? A gente vai mexer na máscara, no modo de mesclagem dele. Eu gosto de usar o Linear Dodge aqui, Dodge, né? Dodge. O ADD. E aí a gente vai fazer novamente. A gente vai clicar na máscara de camada aqui, ó. Cliquei na máscara de camada branca e apertei Ctrl I para ele inverter. Inverteu? Vou lá no brush de novo, certo? No brush aqui, ó. Aumento. Para você aumentar e diminuir é o colchete, tá, gente? Colchete, abrir colchete, né? O abrir colchete da forma que você escreve, ele diminui. O fechar colchete, ele aumenta. Então no seu teclado vai estar o abrir em cima e o fechar embaixo. Então o abrir diminui de cima e o de baixo ele aumenta. A gente vai fazer o quê? Vou pegar aqui, aumentei um pouco, vou no flow aqui, que é a forma que o brush ele vai ser colocado, eu vou diminuir a intensidade dele um pouco. Vou colocar 20 aqui. E vou dar alguns cliques em cima da lâmpada, certo? Ó, lembrando que o branco aqui precisa estar selecionado também, para ele poder fazer esse efeito de apagar essa máscara de camada aqui. Cliquei, ó, ele já deu uma clareada, certo? Boa. Então beleza, a gente já deu uma iluminação aqui legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um Hue Saturation. É o nome mais adequado, né? Para o inglês que está fluente. Que é saturação. A gente clicou a saturação, a gente vai clicar em colorize, né? Para colorir. A gente vai selecionar a cor da lâmpada, né? Da luz. Que é o que? A cor laranja. Deixa eu aumentar um pouco mais a saturação aqui. Que é a cor laranja. Acho que essa cor me agrada. Vou aumentar mais um pouco aqui. O lightness, saturação. Beleza, essa cor me agrada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a máscara de camada na lata de novo. E criar. E vamos dar 2 cliques. A gente vai dar 2 cliques nessa composição aqui, nessa layer, né, nessa camada. A
A gente deu 2 cliques, vai abrir esse menuzinho aqui. No Blend Options aqui, Blend Options, já tem a opção que você não vai precisar mexer mais em nada. Você vai mexer somente nessa posição do Blend Options que está selecionado. Aqui você vai segurar o Alt e vai arrastar esse pontinho preto para ele dar essa defumada aqui na lata, né? Pra ele dar essa impregnar mesmo a cor. Ok. Vou lá, clico na máscara de camada branca de novo e aperto Ctrl I. Vou lá com o branco selecionado, no branco que já está selecionado, então não precisa selecionar. Para você saber se está ou não, é só você ficar atento a esse coisinha de cores aqui, né? Até hoje eu não descobri o nome disso, mas é lá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar a nossa ambientação da lata. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai segurar aqui, ó, e vai fazer essa só desse lado daqui. Por quê? É a luz vindo de trás para frente, certo? Então esse lado da frente aqui não precisa ter, porque ele tá com a sombra, certo? E agora, para finalizar essa lata aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um sólido, para a gente poder fazer um contorninho bem bonitinho aqui. Pode ser essa mesma cor, a gente clica aqui, dá um Ctrl, a gente muda o modo de mesclagem, né? Deixa Line Dodge aqui, boa, dá um Ctrl I, e boa, meu branco já está selecionado aqui. Agora eu vou fazer o retoquezinho final dessa parte aqui, ó. Então, ó. Dá uma aumentadinha no meu flow aqui, né? Só para ele poder dar essa... Vou dar só mais uma escurecida aqui no laranja, tá? Para ele ficar mais agradável. E vou deixar Line Dodge mesmo, depois a gente dá uma refinada. Esse é o detalhezinho aqui que a gente precisa fazer no fundo, né? Da lata, da iluminação da lata, né? Certo, pronto. Você acha que tá legal aqui já? Claro que não, a gente precisa terminar, a gente precisa fazer a sombra por completo da lata, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma camada abaixo da lata, né? Pra gente poder fazer a iluminação. A iluminação que a gente acabou de fazer, na verdade, já fez, né? A gente vai fazer a sombra. A gente vai fazer a sombra. A gente vai criar uma layer nova. Com o brush selecionado aqui, a gente vai abrir essa opção aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo esse círculo? Esse círculo, ele meio que modela para você adaptar ele da forma que você quer. Eu preciso fazer com que ele fique parecido com uma lâmpada. Uma lâmpada não, olha que viagem. Ele fique parecendo com uma sombra. Então se eu segurar nessa bolinha aqui, ele faz essa opção. Ele gira. E por ele girar, ele faz uma dimensão meio que 3D do objeto, né? Então eu crio aqui mais ou menos onde aqui... Pode ser que aqui, ó. Aqui tá legal. Aí eu vou e seleciono a camada preta. Vou lá no colchete para ele fazer. Certo? Abriu aqui, ó. Lembra que se a luz está aqui, eu preciso fazer aqui, correto? Essa opção aqui, ó. Preciso fazer nessa direção. Então, eu acho que aqui tá legal para fazer. Dou um clique para testar. Tá ficando bom. Dou mais um clique para testar e você vai testando. O Ctrl Z, para quem não sabe, ele volta uma ação que você fez. Então se eu clicar aqui, poxa, mas eu não quero preto aqui. Se eu apertar o Ctrl Z, ele volta essa ação, certo? Então a gente vai dar mais um clique aqui, só para a gente testar mais uma vez aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui. Tá legal aqui. Boa. Aí eu dou uma diminuída aqui e dou mais um clique aqui para ele dar uma fixada a mais. Isso. Então o que eu preciso fazer mais? Agora eu preciso fazer todo o restante da sombra. Mas por que o restante da sombra?
Porque a sombra ela não pode ser só aqui, sendo que a luz está vindo de trás. Lembra que eu dei a direção da luz? Se a luz está vindo nessa direção, então a sombra ela tem que estar vindo aqui, correto? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no menu aqui, ó. A gente vai dar fazer uma abertura aqui nesse eclipse aqui, e na setinha a gente consegue mexer a direção. Então a gente vai fazer meio que a direção da sombra que a gente quer aqui, ó. Aqui, e vou abrir mais um pouquinho aqui. Pronto. Fechou aqui. Boa. Vou criar mais uma layer. E ó, tá na direção da minha luz. Lembra? E vou dando uns cliques até testar. Eu posso vir com o flow aqui, eu posso diminuir ele, deixar ele 50 aqui para mim ter uma melhor adaptação. Ó. Aqui. É isso, certo? Criei a minha sombra aqui. Agora a gente vai dar uma refinada nela. A gente pode criar uma máscara de camada nela aqui, né? Ou a gente pode vir direto com a borracha aqui e dar uma ajustada. A gente pode vir dando uma... Isso, ó. Olha que legal. Entenderam que deram todo o ambiente da lâmpada, da luz? Mas agora a gente precisa dar uma ajustada melhor nessa lata, né? Para ficar melhor composta. Então aqui na exposição, aqui na exposição, o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais um Levels, né? Levels é praticamente o... Como é que eu posso dizer? Ele vai dar um ajuste final nessa composição da lata, né? A gente clica, ele já vai dar a camada cortada, por quê? Justamente porque já tá todo mundo aqui na fileirinha aqui já da máscara de corte, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nele aqui e a gente vai ajustar. O branco, se você desce pro preto, ele escurece, certo? E o preto, se você vai pro branco, ele clareia. A nossa intenção é que ele escureça um pouco mais essa região aqui, ó. Então a gente vai pegar o branco e vindo testando bem devagarinho. Não tem problema dele ficar a lata toda, porque, boa, ó, aqui acho que tá perfeito. Aqui pra mim tá perfeito. É o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele mesmo negócio, a gente vai clicar na máscara de camada, Ctrl+I, para ele dar voltar ao normal, né, como se diz. A gente vai vir no brush, a gente vai ajustar aqui novamente para ficar correto, né? E a gente vai fazer a sombra desse lado. A gente vai simplesmente fazer essa composição aqui, ó. Essa aqui. A gente pode dar uma abrida no flow aqui para ele ficar melhor, ficar mais escuro. E pronto. Para mim tá perfeito agora a composição dessa lata. E para finalizar, um segredinho para ficar bem harmônico a sua composição aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar todas essas camadas aqui. Como que junta, Lucas? Você clica na primeira. Se você quer juntar todas, você só segura o Shift e clica na última. Agora, se você quiser fazer separadamente, aí você fala, poxa, eu quero juntar a lata mais o fundo só. Se eu clicar a lata mais o fundo, vai tudo. Mas não, quero só a lata e o fundo. Então eu clico na lata e no fundo eu seguro o Ctrl e clico. Então eu selecionei só os dois. Mas na nossa intenção aqui a gente precisa de tudo aqui, ó. Então a gente vai fazer, a gente clica no primeiro, clica no segundo aqui. E a gente vai apertar Shift, Ctrl, Alt, E. Shift, Ctrl, Alt, E. E vai juntar todas as camadas. Ele não mexeu nas minhas camadas já editadas. Simplesmente ele já me deu uma pronta aqui. E essa uma pronta aqui, eu converto ela em objeto inteligente. E vou vir aqui em Filter, Camera Raw.
Esse é o segredo da composição. Isso aqui é o que vai dar todo o charme da composição. O que a gente vai fazer? A gente pode mexer aqui no básico. A gente pode dar uma aumentada na temperatura, certo? Para ele clarear um pouco mais. A gente pode vir aqui no tint também, para dar uma iluminada. A gente pode vir no clarity aqui para dar um efeito legal. Um desserri aqui para dar uma escurecida. Texture para dar uma texturizada na camada, black e tal. Pronto. Pra mim aqui tá perfeito. Aí você fala, poxa, eu não vi diferença. Olha a diferença. Sacaram? Essa é a aula de hoje para vocês aprenderem a ambientalizar a lata, para vocês verem como é que fica, certo? Tamo junto, Deus abençoe, foquem no progresso de vocês, foquem em crescer. E é isso, vamos pra cima e vamos nessa. Se você gostou, deixe seu curtir. Eu peço encarecidamente que você compartilhe com um amigo seu designer também que tá querendo se desenvolver nessa profissão. E vamos nessa. A gente se ajudando, a gente compartilhando, a gente ajuda outras pessoas a crescerem também nesse mesmo ramo. E eu falo pra vocês que tem espaço pra todo mundo, certo? Deus abençoe, tamo junto e é nóis. Grande abraço, valeu!